Eu continuo sem câmera, tá, gente? Não tô com câmera não, eu tô usando o computador que a tela é maior. Eu descobri essa semana passada que eu dei aula na quarta-feira com o notebook, eu fiquei com dor de cabeça, eu tava ficando com muita dor de cabeça. Semana passada eu tive que dar aula no notebook, na quarta-feira. Aí eu fiquei com dor de cabeça, aí eu descobri que a minha dor de cabeça era porque eu ficava usando o notebook. Só o notebook que tem câmera, tá? Então vamos lá. Hoje, dia 31 de agosto de 2021, aula de número 9, salvo engano, da disciplina de automação 2, no curso técnico em eletrotécnica, Campo de Camaçari. Meu nome é Jailton Gomes, tá? Nós teremos como tema da aula de hoje a montagem. A gente vai fazer uma revisão sobre o circuito de partida por chave compensadora. Faremos uma revisão e na sequência nós iremos montar esse circuito no CAD5, tá? Eu peço a vocês que acompanhem e vão montando a tabelinha aí, tá? Eu não vou montar essa tabela. Vocês montem a tabela para que a gente, após a análise, né, do circuito, não seja necessário mais retornar a imagem dos diagramas para que a gente possa montar esse circuito e simular no CAD5. Vamos ser breve nessa apresentação do circuito, para a gente poder montar o máximo de coisa possível na nossa prática, tá bom? Então vamos lá. Espero que vocês estejam vendo aí. Estão vendo? Sim, professor. Então o que acontece? Por que nós estamos utilizando chaves de partida? Porque é um processo que vocês conhecem, tá? Então, nessa fase inicial é importante que se trabalhe com algo que vocês conheçam, para facilitar o entendimento da linguagem, né? Como vocês sabem, nós estamos programando o PLC através da linguagem LADER, ou LADER. Essa linguagem LADER, ou LADER, é baseada no diagrama de contatos, que também é a lógica utilizada nos circuitos de comando, né? E outros circuitos de instrumentação também. Como a gente só teve contato com o diagrama de contato, nós estamos utilizando o diagrama de contato dos circuitos de comando. Então, hoje a gente vai fazer partida direta, ou partida por chave compensadora, que é o segundo tipo de chave de partida com redução de corrente de partida. Então, diferente da anterior, da aula passada, que foi a chave de partida por chave estrela-triângulo, a redução de corrente era através da alimentação do motor a uma tensão, o fechamento das bobinas do motor a uma tensão maior do que a tensão da rede. Ou seja, a tensão de alimentação do motor, o motor é enganado ao receber uma tensão menor do que a tensão da rede, quando você fecha ele para uma tensão maior do que a tensão da rede. Então, necessariamente, um motor para estrela-triângulo, ele tem que ser um motor para duas tensões, né? Ele tem que ser no mínimo, porque existem motores que têm 4 tensões, né? Mas tem que ser um motor, no mínimo, com 2 tensões. E essas 2 tensões tem que ser uma a tensão da rede e a outra uma tensão maior do que a tensão da rede, tá? Então, por exemplo, esse motor aí, né? Aquele motor anterior da aula passada, que é o mesmo. Se a minha tensão da rede é 380 volts, a minha maior tensão desse motor elétrico seria 440 volts. E a minha menor tensão desse motor elétrico seria 380 volts. A partir da estrela triângulo, eu fecho o motor no início em estrela, que é o fechamento da maior tensão do motor elétrico, e fecho o motor em triângulo, que seria, né, na sequência, né, temporizada. Após 10 segundos, que foi a prática que a gente executou, o motor era fechado em estrela, que seria o motor era fechado em triângulo, que seria a maior tensão de fechamento daquele motor. Hoje, esse motor ele pode ser um motor de uma única tensão,
uma vez que a chave compensadora, para alimentar o motor a uma tensão menor do que a tensão da rede, utiliza o autotrafo ou o autotransformador que nós vimos lá na aula de automação. Okay? Nesse caso específico, nós estamos reduzindo essa tensão de alimentação do motor a 50% e a chave de partida por chave compensadora é utilizada quando se deseja partir o motor com carga, né? Muito usado em compressores, ponte rolante e assim por diante. Então, é o segundo método, mais caro, quando comparado ao estrela-triângulo, né? Um método mais caro de partida, um motor com tensão reduzida. Tá? Depois de chave de partida por chave compensadora, nós teremos as partidas eletrônicas, que seria software start e inversor de frequência, sendo que o inversor de frequência ela parte o motor, mas é um equipamento, é um equipamento para controle de motor elétrico, e não necessariamente exclusivamente para partida, diferente da software start, que é um elemento de partida de motor, que tem um único objetivo: reduzir tranco, reduzir essa corrente de partida, limitar essa corrente de partida com uma eficiência muito maior do que a chave partida estrela-triângulo e chave compensadora. Tá? Então, como é que esse circuito funciona? Por que é importante identificar, como nós vimos na aula passada? Né? Primeiro, os elementos do circuito. O que é que nós estamos substituindo dentro do o nosso PLC está substituindo? Nosso PLC está substituindo o circuito de comando, que é o nosso controlador. Então, o PLC, nós estamos configurando, nós estamos programando, estamos parametrizando, não é bem parametrizar, mas estamos programando o controlador lógico programável para executar a função do circuito de comando. Portanto, esse nosso circuito de força, ou circuito de carga, ou circuito principal, irá compor os mesmos elementos que vocês conseguem aí visualizar. Okay? Então, aqui, ó, o nosso circuito de força apresentará todos os elementos do circuito. Resumindo, o que é importante desse circuito principal? O que é importante identificar? Os elementos de acionamento do motor. Quais são os elementos de acionamento do motor nesse circuito principal ou circuito de força? Quais são? Os contatores? São os contatores. Muito bem, Aureli. Então, os elementos de controle do motor ou de acionamento do motor elétrico são os três contatores: C1, C2 e C3. Por que é importante identificar? Né? Identificar. O que é importante identificar nesse circuito de força? A sequência de acionamento desses três contatores. Isso? Essa sequência de acionamento desses três contatores vai definir o quê? Vai garantir o quê? E olha ali. Vai garantir a redução da energia na partida do motor. Utilizando o autotransformador, só para completar a sua resposta. Tá? Então, você está montando um circuito automático que realize a redução da corrente de partida, utilizando um autotransformador para reduzir essa corrente de partida, e depois que esse motor parte, ele é alimentado à tensão direta da rede ou à tensão nominal. Percebendo isso, sabendo isso, qual seria essa sequência de acionamento desses contatores? Vamos chamar aí que é a primeira etapa, né? Qual seria a sequência de acionamento desses contatores na primeira etapa? De modo a garantir essa redução de tensão nos terminais do motor.
E olha aí. Quais são as sequências de acionamento dos contadores? Para garantir a tensão reduzida no início do acionamento, que seria correspondente à primeira etapa. Aciona C1 e C3 até o... Não, Hã? não, nem olhe para o circuito de comando, olhe para o circuito de força mesmo. Até eu errei aqui, viu? Eu fiz a mesma coisa que você. Para garantir a tensão reduzida nos terminais do motor, qual é a sequência de acionamento desses contadores? Isso é que é importante. O circuito de comando. Ou vocês interpretam o circuito de comando, ou vocês vão diretamente no circuito de força e chega lá à conclusão. Então, a sequência de acionamento na primeira etapa seria C2 e C3. Ou seja, alimentar o motor passando pelo autotransformador. E na segunda etapa seria tirar C. No caso aí, quando você olha o circuito de comando, ele não tira C2, ele só tira, salvo engano, C3, tá? Então é tirar C2 e colocar quem? C1. Eu diria que a segunda etapa é tirar C2 e a terceira etapa seria acionar C1. Essa é a sequência de acionamento desses contadores, de modo a garantir que o motor seja alimentado a uma tensão reduzida, passando pelo autotransformador. Então, a sequência, como que eu disse para vocês, o PLC, o controlador lógico programável, é um equipamento para automação sequencial, tá? Ou seja, você vai estabelecer sequência, você vai estabelecer etapa, né? Pode ser intertravamento, segurança, né? Proteção de sistemas, ok? Mas sempre on-off. O PLC, ele é o equipamento ideal para segurança, porque ele é mais rápido, né? Quando comparado aos outros controladores. O PLC pode realizar outro tipo de automação e controle? Sim, pode. Proporcional? Sim, pode. Mas ele não é tão eficiente e é necessário módulos adicionais, né? Módulos extras ou módulos como acessório, tá? Então, como ele é um equipamento para controle e automação sequencial, nós podemos estabelecer no circuito de acionamento do tipo chave compensadora. Então, o que é importante aí? Você estabelecer uma sequência de acionamento dos contadores, de modo a garantir que esse motor seja alimentado a uma tensão menor no primeiro momento, que se conte um tempo, e após essa contagem, esse motor seja alimentado à tensão da rede. Ok? Então, é isso que a gente vai tentar garantir agora no circuito de partida do tipo estrela-triângulo. Agora eu pergunto a vocês, quais são os dispositivos que estarão na entrada do controlador? O contator 9596 do relé térmico, Então, P0. seria o nosso P1. 9596 na entrada I1, né? Qual o contato que nós iremos utilizar? Isso é a tabela lá que a gente está montando, né? Como é o Normalmente 9596, fechado. corresponde o contato normalmente fechado. Depois, A botoeira normalmente fechada, B0. B0, que é na entrada I2, também seria um contato normalmente fechado.
Tá? Depois, Com botoeira B1, normalmente aberta. B1, na entrada I3, né, na sequência, um contato normalmente aberto. O que mais? Só isso. Só, né? E quais são as minhas saídas de controle desse comando? Não é saída do controlador, tá? Saída de controle. C1, C2 e C3. Ok? Quais são os meus dispositivos que serão conectados na saída do controlador? O Quais serão? relé, Meus atuadores aí, quais serão? o, os contatos de selo, O que é atuador, Elino? O que é um elemento atuador de um sistema automático ou de um sistema de controle? Então, a saída do meu controlador, minha saída física, vai ser C1, C2 e C3. Ok? Então, eu tenho as minhas entradas, que são o relé térmico, a botoeira desliga e a botoeira de liga, e tenho como elementos conectados à saída do meu controlador, que seria meu controlador lógico programável, C1, C2 e C3. Então, vamos direto aqui para o nosso CAD-CIMO. Então, no nosso CAD-CIMO, a gente vai inserir aqui o nosso controlador lógico programável. Então, vimos aqui, procuramos o nosso controlador lógico programável e inserimos o nosso controlador lógico programável. Então, venho aqui em entradas e saídas, em out, input e em output. Seleciono o módulo lógico e escolho o meu controlador lógico programável. Como meu sistema só será necessário 3 entradas, esse controlador que tem 8 entradas e 4 saídas, eu só tenho 3 saídas, né? Já defini meu número de entradas, já defini meu número de saídas. Esse controlador com 8 entradas e 4 saídas é suficiente para o acionamento do meu circuito. Então, eu vou agora inserir esses elementos no meu controlador lógico programável, fazer as ligações elétricas, né? As conexões elétricas. Vou mudar um pouquinho aqui o layout dele, porque eu acho que um layout de desenho ele fica mais interessante. Não isso aqui está muito horrível. Não, vou deixar esse aqui, porque é o que eu preciso, são das entradas e das saídas, tá? Então, o que é que eu tenho de entrada? Eu tenho um relé, um contato normalmente fechado do meu relé térmico, contato normalmente fechado do meu relé térmico, ó, contato normalmente fechado do meu relé térmico na entrada 1. Eu tenho uma botoeira normalmente fechada na minha entrada I2. Tem que baixar um pouquinho aqui para não ficar muito embolado. Então, a botoeira um contato normalmente fechado do meu relé térmico, a botoeira normalmente fechada
que é o meu B0, aqui na entrada 2, e na entrada 3, um contato normalmente aberto de B1. Contato normalmente aberto de B. Eu vou botar assim para não ficar muito embolado aqui. Senão vai embole demais. Pronto. Então aqui é o meu relé térmico, FT1. Aqui é o meu relé térmico. Aqui é a minha botoeira P1. Que liga meu motor. E aqui é a minha botoeira B0. Desliga o meu motor. Mais um pouquinho aqui para não ficar muito junto. Então, para alimentar esse controlador lote programável, eu vou precisar de uma fonte. Então, venho aqui e alimento minha fonte com a fase e com o neutro. Então, aqui, ó, vou botar aqui que meu controlador lote programável é alimentado em 220 volts. E vou fazer as conexões dele alimentando. Então, temos aqui a fase entrando no L1 ou L+. Esses controladores podem ser alimentados quando especificado com o fabricante. Você pode comprar ele, por exemplo, com alimentação de 24 volts, né? Por isso que ele tem aqui L1 ou L+. Você pode alimentar ele CA ou você pode alimentá-lo CC, tá? Eu vou colocar disjuntor porque para não perder tempo aqui, né? Mas lógico que é necessário alimentá-lo com um disjuntor. Uma vez que eu alimentei o meu controlador lógico programável com a fase e um neutro, ele já está energizado aqui. Ó. Como eu não tenho nenhum dispositivo nas entradas, os LEDs, respectivos LEDs aqui na entrada não estão acionados ou apagados. Estão apagados, na verdade, porque não recebeu nenhum estímulo na entrada. Tá? Então, eu vou lá alimentar, ligar os meus dispositivos de entrada ao meu controlador. Primeiro, eu venho aqui a minha relé térmico na entrada 1. Eita. Meu relé térmico na entrada 1. Meu relé térmico na entrada 1. Minha botoeira B0 na entrada 2 e minha botoeira B1 na entrada 3. Minha botoeira B0 ou B1 na entrada 3. Então, deixa eu ver aqui se está funcionando. Opa, tudo beleza, ó. Está recebendo o sinal 1 na entrada 1. Sinal 1. Aqui é normalmente aberta, né? Na verdade, o PLC pode ser tanto normalmente aberto, normalmente fechado. Não faz diferença. Mas, enfim, foi por isso que eu estava dizendo que esse programa ele não trabalha com o conceito, né, real do que é um controlador lógico programável, né? Mas tudo bem. Vamos substituí-lo aqui, né, para o nosso B1, que é a nossa botoeira de liga. Ok, beleza. Simulando agora, minha entrada, ó, B1 funcionando, sendo ativada toda vez que o sinal sai de 0 para... Depois nós vimos o seguinte, que esse controlador também,
terá três bobinas de saída. Uma, duas, três. Essas bobinas de saída correspondem a C1, C2 e C3. C1, C2 e C3. Então, para isso, eu vou precisar alimentar a bobina desses contatores, com uma fase e com um neutro. A fase, ela vem puxar uma ramificação aqui para a fase, né? E vou alimentar todas as bobinas todos os contatos, né? Desse controlador lógico programável aqui nas entradas, nas extremidades do relé, né? Joia, alimentei. E agora a saída, né? O contato aqui, ó, para alimentar diretamente a bobina do meu contator. Aqui. Beleza, ó. Estou aqui com o meu controlador lógico programável, com as conexões elétricas, com seus dispositivos de entrada e com seus dispositivos de saída conectados e funcionando perfeitamente. Como eu disse para vocês, como o controlador lógico programável vai substituir o nosso circuito de comando, a gente precisa inserir essas informações, que seriam as instruções de como esses contadores, essas bobinas contatores, quais são as sequências e de que modo serão acionados, né? Para isso, nós vamos montar o diagrama em ladder, tá? Então, bora agora montar o diagrama em ladder para acionamento desses contatores, estabelecendo aquela sequência que a gente definiu. Etapa 1, C2 e C3 entra, conta o tempo. Esse tempo que a gente vai contar, anotem aí, é um tempo de 10 segundos, 5 segundos, para não ficar muito tempo, né? Então, entre a C2 e C3, a gente vai contar um tempo de 5 segundos. Quando terminar esses 5 segundos, a gente tira a C2, né? Que é o contador. Tanto faz, na verdade, né? Mas quem tira aqui seria o C3, que é quem abre o circuito do transformador, né? Quem abre o circuito transformador aqui é o C3. Então, ele tira C3 e coloca C1. Mas ele pode também tirar C3 e C2 e colocar C1, tá? Essa é a lógica que a gente vai montar. Para que isso aconteça, eu não vou montar o circuito de força e vou montar um circuito aqui, ó, com lâmpadas. Deixa eu ver. Aqui eu acho que não tem lâmpada. Ah, tem. Mas elas não acendem, então não adianta. Então, vou montar rapidinho aqui, sem todos os componentes. Eu vou montar um circuito de força aqui alimentando o motor elétrico, tá? Mas não vou utilizar todos os componentes, não. Vou utilizar para ganhar tempo, né? Eu vou utilizar apenas os 3 contatores. 1, 2, 1, 2, 3. Os 3 contatores. C1, C2 e C3. C3. Então, C1, C2 e
C3. Vou precisar do autotransformador. Eu esqueci onde este elemento está, mas acho que é aqui, ó. Nesse lugar aqui, aqui ó. Ele está em software start de inversores, porque eu não sei. Então temos aqui, ó, o nosso autotransformador. Deixa eu ver qual é a melhor posição dele. Vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui. E vou colocar o meu C3 aqui, fechando o nosso transformador em estrela, tá? Aqui é o nosso motor. Eu não ia botar motor, não, vamos botar a ilustração completa. Temos nosso motor, que depois vai ser alimentado apenas por C1. Então, vou fazer aqui os fechamentos, né, as ligações. Então, eu fecho aqui, ó, através de C1, C3. Eu fecho o transformador em estrela. Então, C3 vai ser o contator responsável em fechar o transformador em estrela. C2 é o contator responsável em alimentar o meu autotransformador. E C1 é alimentado também por nossa fonte lá, ó, de alimentação. Que após a conclusão da partida, o chave compensadora é o contator responsável em alimentar o nosso motor direto à tensão da rede. Só que antes disso, não podemos esquecer nunca que o nosso motor precisa de uma proteção contra a sobrecarga, que é o nosso relé de sobrecarga, qual chamarei de FP. Não sei porque ele colocou 2, mas vamos lá. Beleza, ó. Farei a ligação do meu C1 com o autotransformador. Desculpe. Com o meu relé térmico e, consequentemente, com o meu motor elétrico. E depois farei a alimentação do meu motor através do autotransformador. 2. Pronto. Estou aqui meu circuito de força. Minhas conexões elétricas realizadas no meu controlador lógico programável. Agora é montar minha lógica ladder. Então, para montar minha lógica ladder, a gente simula aquele nosso mesmo circuito de comando. Então, eu vou ter um positivo, ó. Um circuito imaginário aqui positivo, porque isso é virtual, né? E vou ter o meu negativo. O objetivo é montar um diagrama utilizando a lógica dos contatos, no qual eu promova a ligação através da montagem de um circuito utilizando contatos, que seria uma montagem desta lógica, utilizando esses contatos, de modo a definir como será o acionamento das minhas saídas, tá? De cara, a gente já sabe que precisaremos acionar 3 contatores, ó, 1, 2, 3 contatores. Então, eu venho aqui, eu vou inserir logo aqui na minha lógica aqui, ó, em entradas e saídas. Não entrada e saída, não. Lógica ladder. Aqui tá, não, aqui é graph7. Lógica ladder. Ladder ou ladder, faz. Eu vou inserir minhas 3 saídas, que seria C1,
C2 e C3. E agora vamos montar a lógica de sequência de acionamento. Tá? Essa troca, essa mudança de autotransformador para alimentação da rede vai acontecer através de acionamento temporizado. Tá? Então, quando a gente percebe, o que a gente precisa perceber primeiro? Qual é a primeira etapa? Cada etapa pode ser uma linha, ou cada etapa pode ser mais de uma linha. Né? Vamos tentar ver se a gente consegue montar essa primeira etapa, que seria C2 e C3, em uma mesma linha. Tá? Então, para a proteção, nós temos o nosso primeiro elemento de proteção, que é o nosso relé térmico, ele é prioritário. Quando você imagina lá o circuito de comando, ele é prioritário, ele está lá com o primeiro contato em série com todos os outros. Quando ele está ali em primeiro contato em série com todos os outros, ele promove o desligamento por completo do circuito, uma vez que toda a tensão, toda a corrente elétrica para alimentar as bobinas desses contatores passarão por este contato. Tá? Então, eu posso seguramente colocar como primeiro elemento do meu circuito, ele pode estar em qualquer posição, mas seguindo uma lógica, pensando de uma maneira organizada e estruturada, uma forma de pensar essa, mas cada um pode estabelecer a sua. Tá? Conforme a gente viu na aula passada, a gente vai fazer uma reprodução exata do que a gente está inserindo na entrada desses controladores. Né? Então, seria um contato normalmente fechado do meu relé de sobrecarga. Então, aqui, seria o meu FP1. Na sequência, eu teria o meu B0, que também, se a gente imaginar, não se esqueça até o diagrama, né? Mas se você imaginar que se houver uma sobrecarga, todo o circuito tem que desligar, ele vai ter que estar em série com qualquer outra lógica de contato, com qualquer outro contato que venha de um outro sensor, de um outro dispositivo elétrico. Tá? Segundo, se eu tenho que apertar B0, eu tenho que desligar em qualquer condição, em qualquer situação, em qualquer momento do acionamento, esse contato também deve estar em série com todos os outros elementos do circuito. Tanto faz ele vir antes do FT ou depois do FT, mas eu estou seguindo uma didática, uma lógica na construção do pensamento, seguindo o que eu lembro lá, né, que o objetivo não é... A gente já fez 3 exemplos, reproduzindo uma lógica de contato. Agora a gente está imaginando um processo e automatizando. Né? Então, esse elemento é uma botoeira normalmente fechada e ela vem de uma botoeira, né? Uma botoeira normalmente fechada. B0. Beleza. Jóia. E agora eu preciso de um contato, eu preciso de um elemento, né? Que eu tenho aqui, que é o elemento que vai fazer o disparo do acionamento, daquele acionamento sequencial, né? Etapa 1, C2 e C3. Etapa, C2 alimentando o autotransformador e C3 fechando o autotransformador em estrela. Então, C2, né? C2. Eu posso até colocar aqui, vamos ver aqui, seguindo essa lógica, né? E C3. Então, esse acionamento, esqueci B1, né? Faltou B1, que é um contato normalmente aberto. Vem aqui meu B1. Vem aqui o meu B1, que é um contato normalmente aberto. Meu B1 aqui, B1. Contato normalmente aberto. Então, eu venho aqui, e faço a alimentação do meu primeiro circuitinho, que seria o circuito de acionamento da minha botoeira, ou do meu contator C2 e do meu contator
C1. Tá? Então, nesse caso aqui, para garantir, já que essa botoeira que nós estamos utilizando é uma botoeira de pulso, vou ter que inserir uma selagem. Então, eu venho aqui, ó, ensino um contato normalmente aberto. E esse contato normalmente aberto pode ser de C2 ou pode ser de C3. Tanto faz. Realiza aqui a conexão em paralelo. Como é, ó, tanto faz, ó. No primeiro acionamento, eu aciono por B1, B1 aciona C2, C2 tela, o acionamento C2 com C3, mantendo até que eu pressione B0 ou haja uma sobrecarga. Então, temos aqui a nossa lógica, apertei B1, acionei C2 e C3. Já foi a primeira etapa? Sim. Perfeito, né? Vamos agora para a segunda etapa. A segunda etapa é contar um tempo, né? Então, eu preciso contar o tempo. E depois que eu contar esse tempo, eu tenho que tirar quem? C3 e C2. Então, ó, eu preciso contar um tempo. Esqueci onde é que está o temporizador. Deixa eu ver. O temporizador está aqui, né? Em ladder. Aqui é binário divider. Timer off. Time connection timer, né? Seria o time, é o tom, né? Aquele temporizador que vocês viram lá. Então, esse meu temporizador, ele vai acionar ou por C3 ou C2, né? Está na mesma linha. Eu vou colocar que ele está sendo acionado por C3. Então, aqui, ó, meu C3, que vai acionar o meu temporizador. Então, ó, esse tempo que a gente estabeleceu é o tempo de 5 segundos. Vou botar aqui, ó, timer, né? Vocês lembrarem, isso aqui é um temporizador. E depois que ele contar esse tempo, o que é que esse temporizador precisa fazer? Esse temporizador, ele precisa, quando terminar essa contagem de tempo, ele precisa acionar C1. Olha como eu fiz da outra vez. Isso aqui está muito mais fácil. FTB 0. Então, esse temporizador aqui vai acionar C1. Vamos testar para ver se isso acontece. Assim que a gente monta, tá? E na sequência, seguindo a lógica do funcionamento. Então vamos lá. Apertei B1, ó.
liguei C2 e C3, contei o tempo, coloco C1. Só que antes de colocar C1, eu preciso tirar, ó, C3 e C2, né? Então, o que eu preciso? Se eu tirar C3, ó, eu tiro o temporizador que eu desligo C1. Então, eu venho aqui, ó, e preciso adicionar uma selagem para o meu temporizador. Essa selagem, lógico, é com o contato C1. Então, ó, quando eu acionar o meu C3 e C2, conta o tempo, coloca C1. C1 mantém. C1, né, além de acionar a bobina do contador, C1 também vai desenergizar C3 e C2. Professor, permite uma pergunta? Pode? No caso de estar trabalhando com o circuito estrela-triângulo, não tem que permanecer duas contatoras energizadas? Mas No aqui não caso, sai uma e permanece duas do mesmo jeito? Aqui não é estrela triângulo, Lorena. Aqui é uma chave compensadora. Ok. Boiei nessa. Então, ó, coloca aqui um contato, ó, de intertravamento, ó, de C1 com C2 e C3. Ó, C1 com C2 e C3. Vamos lá fazer o nosso teste? Pressionei B1. Entendi agora. Ah, aqui, ó. Então, pressionei B1, acionei C2 e C3, que é a nossa primeira etapa. Conto 5 segundos, coloco C1, tiro C2 e C3 e Zé finir. Ok? Só tá faltando um detalhezinho aí, né? Um detalhe bobo. Em qualquer momento, quando eu pressionar B0, não tem que desligar tudo? Não é isso? Quando entrar o meu relé térmico, eu não tenho que parar tudo? Tá parando? Venha, Fogo. Tá ou não parando? Não. E aí, o que eu faço? Isso aqui era para ter fechado. Por que não fechou? Acho que aconteceu com esse contato aqui. Era para estar aceso aqui. Ó. Como é que eu faço para resolver esse problema? Simplesmente, ó, eu venho aqui, ó, coloco um contato, dois contatos normalmente fechados, um, dois, sendo de FT1 e o outro sendo de quem? De B0. Professor, Oi. esse contato que está em paralelo com o C1 nessa segunda linha é o que eu não estou enxergando? Aqui Sim. é o contato de selagem. Sim, não, quem está acima de C1 que eu não estou enxergando? Acima C3. Ah, Ó, obrigada. poderia ser C3 e poderia ser C2. Tanto faz, viu, Catarina? Ok. Ok? Aqui é para manter selagem. Por quê? Porque quando o temporizador atuar aqui e tirar, ele iria desligar todo o circuito. Entendeu? Para que isso não aconteça, eu mantenho a selagem por cima. Então, ó, vamos simular novamente. Quando eu aperto B1,
aciono C2 e C3, ponto 5 segundos, coloco o C1, tiro o C2 e tiro quem? C3. Se o relé térmico atuar, porque aqui não está atuando, não. Se o relé térmico atuar, por que ele não está atuando aqui? O botoeira funcionou, tá vendo? Ele desligou. Agora o relé térmico, eu não sei se não está funcionando, não. O relé, ó. Peraí. O relé tinha que ser aqui. Aí. Agora, por que ele não está acontecendo, não sei. Mas deveria acontecer. Ele deveria abrir aqui. Ó. Ele não está atuando no lado, entendeu, gente? Ele não está mudando o contato aqui no lado. Ó. Será que ele não está ligado? Eu acho que ele não... Não, está ligado aqui, ó. Ele deveria mudar aqui. FT1. Relé. Deixa eu ver aqui. Relé. O que tem que ser igual é um nome, tá vendo? O nome tem que ser igual porque ele faz referência do contato ao elemento. Aqui, ó, nome B0, ó, nome B0. Se você colocar aqui, ó, um zero, um B minúsculo, por exemplo, ele não vai enxergar, porque tem que ser o mesmo. B0. Então, aqui, ó, se apertar aqui, ele não vai enxergar que é B0. Aqui ele está enxergando. Porque tá certo, né? Que é o B igualzinho aqui. E esse aqui não tá atuando, tá vendo? Porque tem que ser igualzinho. Agora, por que o relé térmico? Eu mexo aqui, ó, tá FT1 maiúsculo, FT1 ele não tá atuando, não sei, tá? Pode ser o bug do programa, pode ser... Tá funcionando porque aqui ele apaga, eu já não sei porque que ele não quer funcionar, tá? Então aqui, qual foi a primeira etapa? Quando eu pressiono B1, eu aciono C2 e C3, conta um tempo de 25 segundos, ó, tira C2 e C3, coloca C1. Outra descrição que vocês precisam adicionar, não necessariamente como etapa, mas talvez como função, é pressionou B0, desliga todo o circuito, ou desliga o motor em qualquer condição, em qualquer situação. Né? A outra seria pressionou, atuou o relé térmico, ele deveria... Aí, só demorou, né? Mas ele deveria abrir aqui também, ó. E ele não abriu. Só tirou esse aqui. Não sei por que isso está acontecendo. É a mesma descrição. Aqui deveria FT1. FT1. Não sei por que aqui. Ele deveria abrir do mesmo jeito e parar C1, consequentemente, parar todo o acionamento. Tá? Pergunta? Depois do FT1 aí é o B0, professor? B0. Ok. Se está no celular, é Catarina. Não, do notebook, mas a resolução não está muito legal, não. A imagem está ruim. Quando você aumentou, ficou legal. É porque eu quero pegar todo o zoom aí esse zoom ficou bom. É porque eu quero pegar tudo, para vocês verem tudo. Aí, se vocês não acharem que é necessário, vocês pedem para o professor dar um zoom aí, porque aí eu ajeito. Mas eu deixei daquele jeito para ver se pegava na amplitude. Isso aqui eu não tenho como mudar o tamanho. Se eu tivesse como mudar o tamanho, seria melhor. Porque aí eu colocaria tudo em uma tela só. Sugira aí uma modificação. O que vocês querem que coloque aí? Para mostrar para vocês que o controlador lógico programável, ele tem essa função, né? Você poderia, por exemplo, colocar um temporizador aí para que esse motor ficasse funcionando, sei lá, 10 horas, 10 segundos. Vamos tentar aqui, né? Vou colocar para que esse motor, depois que ele partiu, funcione apenas 10 segundos. Então, o que vai acontecer? Qual é a última etapa? No acionamento de C1, é só chegar aqui, ó, inserir um contato de C1.
esse contato de C1, ele vai acionar um outro temporizador. Uma vez que a contagem é outra, é necessário colocar um outro temporizador, tá? Então, ó, ele vai acionar um temporizador e este temporizador vai contar um tempo, né? E vai... aí eu preciso de um contato auxiliar de saída. Eu preciso de um contato auxiliar de saída. Onde é que eu tenho esse nesse programa? Acho que esse aqui, 77. Deixa eu ver se é esse aqui. Vou chamar aqui, ó. Vou chamar de auxiliar, aí vou botar A1. É de auxiliar 1. E a contagem desse tempo vai ser 10 segundos. Esse motor vai funcionar 10 segundos só, tá? E quem vai acionar esse temporizador é esse contator. Então, para que esse temporizador... Deixa eu ver se o temporizador ele atua em contato. A gente fez esse teste semana passada, né? Deixa eu só fazer um teste aqui rapidinho. Se é isso mesmo. Isso varia de programa. Isso aqui não estava no script. Ver se é assim que esse temporizador, esse temporizador pode funcionar, tá? V1, voltou tempo, 5 segundos, ator, temporizador. Exatamente. Então, ó, esse temporizador... Então, existe uma função... aqui ele não tem muita função, ele só tem essa função de set, tá? Essa função set aqui, ó, que é uma saída virtual, ó, isso aqui não é uma saída física, ela não corresponde nem a Q1, nem a Q2, nem a Q3, nem a Q4. Essa aqui é uma saída que é chamada saída virtual, aqui, ó, no nosso diagrama ladder, e ela tem aqui, ó, a Signe, que seria uma saída bobina, né? Uma saída relé, ela é físico, uma saída física, um sinal de saída físico. Aqui é uma saída virtual com a função de liga, tá? Com a função de liga. Então, quando eu adiciono essa função, ela é uma função interna. Ela não promove nenhuma ligação física. Ela não vai poder ligar nenhum dispositivo físico. Só vai poder ser utilizado na lógica do circuito. Então, ó, como é C1 que fica operando depois que todas as etapas são cumpridas, e eu quero que esse motor, após 10 segundos, pare, eu vou ter que colocar aqui em série com esses contatos essa bobina da minha saída lógica. Deixa eu ver se ele liga aqui. Eu acho que eles não se ligam assim, tá? Talvez dê erro por isso. Eu seria aqui um contato normalmente fechado da minha saída, ó, 7, que eu chamei de A1, que é uma saída auxiliar. A minha saída aqui, ó, A1, que é minha normalmente fechada, tá? Se eu quero desenergizar C1 depois da contagem de tempo, né? Então, aqui é A1. Pronto. Então, vamos lá, simular.
Então, aperto B1, aciono... Oxe, por que aconteceu isso? Deu bug aqui. Isso não é para acontecer, não. Deve ser algum bug aí. Não tem como acontecer isso aqui que está acontecendo. Funcionou antes, não sei por que não funcionou agora. Esqueçam isso. Depois eu vejo qual é a função certa aqui para realizar isso, tá? Então, gente, eu não sei se eu dá para fazer Ctrl+V, deixa eu voltar para a condição anterior. Então, ó, o nosso circuitinho, ó, de partida por chave compensadora fica com esta lógica. Então, quando eu apertar B1, oxe, por que mudou? Ah, ele deu algum bug aqui. Tem alguma coisa errada aqui, eu não sei o que é. Vou salvar aqui, fechar e abrir de novo para ver se ele volta. Mas a lógica do jeito que estava lá era para ter funcionado. E eu não salvei. Apesar de clicar no disquinho lá, eu não salvei, não. Que droga. Ah, não, tá aqui. Não, tá aqui, não. Foi esse que a gente montou? Não. Ah, foi esse aqui foi o que eu montei anteriormente. Esse aqui é um pouquinho, não é muito diferente, não. Não, é a mesma coisa. Repare, ó. Independente aqui, ó, gente. Lembra? Lá eu fiz a mesma coisa. Só que ao invés de colocar esses contatos aqui, ó, do relé térmico e do B0 antes do temporizador, eu coloquei depois. Tanto faz, né? Quando você desligar K1, ó, quando você tirar aqui, ó, o temporizador, quando você apertar aqui B0 ou o relé térmico entrar, ele não vai abrir o circuito tirando K1. K1 não tira K2 e K3. Não tem problema nenhum. Então, esse circuito tem a mesma função, a mesma sequência de acionamento do anterior. Então, vou colocar aqui para rodar. Então, ó, quando eu aperto B1, ó, eu aciono K2 e K3. K2 e K3. Não sei. Ah, aqui, o disjuntor está fechado, né? Contou o tempo. Ele tirou K2 e K3 quando colocou K1. Mesma coisinha. O que está diferente daquele para esse é que esses dois contatos estavam em série aqui com a bobina do contator após o temporizador. Aquilo não é usual, mas funciona, tá? Isso aqui é mais usual, né? Fica mais organizado, porque qualquer acionamento na função, ela vem antes do seu sinal de saída, tá?
Então, essa foi o que eu montei hoje de manhã. E a outra só tem esse detalhezinho diferente. Eu coloquei esses dois contatos aqui, ó, aqui na saída do temporizador. Então, se eu apertar B0 aqui, ó, ele vai lá e desliga. Ah, aqui o que eu fiz, ó, para simular o relé térmico. Então, aqui, ó, pressiono B1. Se eu pressionar FT, ó, ele para tudo. Pressiono B1, liga, K2 e K3, tira K2 e K3, coloca K1. Se o relé térmico atuar, ele abre tudo. Então, eu usei essas botoeiras aqui, ó, para simular o relé térmico, ele funcionou. Ok? Deixa eu ver o circuito que a gente montou lá passada. Não sei porque tem dois abertos aqui, mas esse aqui não foi o que a gente montou. Esse aqui foi o que a gente montou na aula passada. É o estrela triângulo aqui, né? Eu aperto B1, entra C1 e C3, conta o tempo, tira C1 e C3 e coloca C2. Dá um zoom, professor. Repare que se você modificar no circuito de força lá, né? Você é o mesmo ladder, né? O chave compensadora, estrela triângulo é o mesmo ladder. Melhorou aí, Catarina? Então temos aqui, ó, o nosso relé térmico, nossa botoeira B0, nosso B1, acionando C1. Qual seria a nossa primeira etapa aí? Quando eu pressiono B1, ó, primeira etapa. Ou você coloca do jeito que a gente fez, né? Que seria a primeira etapa. Alimenta quem? C1. Vamos fazer aqui? Quando eu aperto B1, eu alimento C1 e C2, ó. C1 e C2. Conta o tempo, ó. Aí tem uma etapa intermediária aqui que seria conta tempo. Na segunda etapa, o que ele faz? Tira C3, né? E na terceira etapa, coloca C2, né? Aciona C2. Ok? No circuito anterior, você tira C2 também. A diferença é essa. Só isso. Lá no circuito chave compensadora, só fica C1. Aqui tem que ficar C1 e C2 para fechar o motor em delta ou triângulo. Ok, gente? Ok. Então, no presencial, normalmente, a gente trabalha de uma forma um pouco diferente. Porque nos primeiros exemplos, a gente só pega o diagrama. Partida direta, reversora, instantânea, chave de nível, né? Vai pegando essa sequência. Se der tempo, a gente vê todos. Na verdade, eu não vejo todos, porque não dá tempo e também não é objetivo. Depois disso, a gente transforma esses circuitos em sequência de acionamento, em etapas. A gente descreve. E nessa descrição é que a gente define como essas saídas, em que condições essas saídas serão acionadas. Por exemplo,
A saída C1 será acionada quando eu apertar B1, não é isso? C1 será acionada quando eu apertar B1, né? Então, C1 será acionada quando eu apertar B1, desde que P0 não esteja acionado e o relé térmico não esteja acionado. Não é isso? Isso. C3 será acionado desde que o temporizador não esteja acionado, B1, né, seja acionado, B0 não esteja acionado e o relé térmico não esteja atuado. Não é isso? Isso. Quando é que C2 será acionado? Depois, ó, que eu acionar C1, contar 5 segundos, desde que, ó, B0 não esteja acionado, nem o relé térmico esteja atuado. Uma vez que faz parte aqui de C1, ó. Não é isso? Visualizaram isso daí? Então, a gente pega o diagrama de comando para a transposição igual, porque é a mesma coisa. Só que, gente, o controlador lógico programado não funciona assim. Ele funciona diferente. E eu vou analisar. E na próxima aula eu falo isso para vocês. Tá bom? O que eu preciso é que vocês entendam a lógica. Tá? Apesar de a gente ter metade da lógica aí como conceito trabalhado. Tá? Metade. Professor, Oi. no caso de estar trabalhando com a chave compensadora e como eles trabalham em sistemas independentes, não precisa de contato de selo, né? Não, precisa, viu? Ah, não. Onde é que você está vendo o contato de selo aí? Estou dizendo, não precisa, não é? Ah, que sim. Depende de como você... Não é que não precisa, Aurelino. Nessa lógica que eu montei, não precisa. Compreende? Mas uma lógica que você montar, pode ser que ela precise. Não é regra. Essa programação que eu fiz aqui não é regra. Foi baseado na forma de pensar. Compreende? A ordem dessas linhas, por exemplo, não altera em absolutamente nada. Então, é isso que eu estou observando, porque nesse caso não precisa de intertravamento, não é isso? Intertravamento aonde, com o quê? Não precisa, não é isso? Porque eles são independentes, né? Nesta lógica aqui específica, não. Entendeu? Sim. Entendi. Nesta lógica aqui específica, não. Pode ser que, se você colocar o intertravamento aí, como eles estão interconectados aqui, não vai haver problema, tá? Mas aí tem que fazer toda a lógica que você montar, vai ser necessário você fazer testes, entendeu? Vou mudar aqui, ó, a posição para ver, para vocês verem. Não vai mudar absolutamente nada. O acionamento vai ser o mesmo. Vou ver se eu não perdi nenhuma conexão aqui. Acho que não. Então, repare que a posição das linhas aí, apesar de eu ter analisado por etapa, né? Essas etapas serão observadas, você vai ter que fazer uma leitura de outra forma. Quando você analisa, você monta o circuito daquela maneira que a gente montou, analisando as etapas, ela fica na sequência ideal, né? Mas não quer dizer
Por isso que eu estou dizendo para vocês. Não vai ser igual. É até temeroso fazer algumas afirmações quando se fazem alguma pergunta, porque normalmente, né, não dá para contemplar tudo. Né? Não dá para contemplar tudo. E às vezes a forma que você está pensando pode ser uma forma diferente do que eu estou entendendo a pergunta. Tá? Aqui, ó. No C1 e C3, vai contar o tempo. Por que ele não contou o tempo? Não zerou por algum motivo aqui. Dez segundos, tem Y. Poxa, por que não está contando tempo aqui? Aí me desmente. Mas não deveria. Deve ser alguma conexão na hora que eu fiz aqui, gente, que não aconteceu. Mas deveria estar aqui, ó. Deixa eu ver se... Podia ligar aqui para ver. Eu não sei porque ele não está contando tempo aqui, não, mas ele deveria contar tempo aqui. Pode ser o Cadicimo, né? O Cadicimo é uma ferramenta gratuita, tá, gente? Então, foi a forma que eu encontrei de passar o conteúdo da melhor maneira possível, tá? Principalmente relacionando essas conexões aqui, as ligações elétricas, né? Essas ligações físicas do controlador lógico programável. Os outros programas não dariam essa possibilidade, né? Então, aqui eu consigo mostrar as conexões elétricas do controlador, eu consigo mostrar o diagrama em ladder, consigo montar um circuito e mostrar vocês funcionando. Nas outras ferramentas, eu não consigo. Aquela que eu mostrei semana passada, por exemplo, que eu nem desenvolvi muito ela, só é possível a gente trabalhar diagrama. Não é possível trabalhar a conexão física, mostrar um processo funcionando, né, baseado na nossa lógica, tá? Mas eu acho que o que eu quero mostrar para vocês, que eu estava pensando para o que vem, acho que eu vou deixar para o último dia, para ver se, pelo menos no último dia, eu acredito que vai ser menos problema, talvez porque a gente já consiga desenvolver mais atividades, que fique um pouquinho mais claro para vocês. O que eu quero mostrar para vocês é que não importa se eu uso da botoeira um contato aberto ou fechado. Não importa se eu uso um contato normalmente aberto ou fechado vindo do meu relé térmico. Não importa se eu uso um contato normalmente aberto ou fechado no meu sensor capacitivo, indutivo, porque a minha lógica eu consigo... na minha lógica, eu consigo montar o funcionamento baseado no princípio de funcionamento do PLC. O Cadicimo, ele não mostra, não representa a realidade do funcionamento, mas pode ficar esse detalhe, é um mero detalhe, lógico que isso vai incapacitar, a gente não vai ter tempo de desenvolver a lógica daquele jeito, mas aí é um tempo que a gente não tem. Isso aí já não tem. Pode ser que se eu inserir agora esse conceito, que não importa se da botoeira está vindo aberto ou fechado, do relé, do sensor, de que sensor seja, se ele está vindo um contato aberto ou fechado, não importa. Pode ser que isso confunda e deixe e ofusque um pouquinho a visão que vocês já estão começando a ter sobre como funciona o diagrama ladder. Tá bom?